Essa derrota para o Vitória foi um verdadeiro balde de água fria, mas o que deu certo ou errado nessa partida? Alguma coisa deu certo? Bem, vem comigo então, meu nome é Julia Cunha e eu estou dominada pelo Flu. Já peço desculpas pelo casaco, mas aqui em Petrópolis está bem frio, meu casaco do Fluminense tá no cesto para lavar. Mas pra gente falar sobre essa proposta de vídeo mesmo, a ideia é fazer vídeo de análises depois da partida. Foi uma sugestão do nosso membro Emerson Monteiro, e isso era algo que eu fiz aqui no canal durante muito tempo, só que quando a gente começou a fazer as lives pós-jogo, eu acabei parando de fazer esses vídeos. Ele deu essa sugestão, era algo que eu tinha vontade de voltar a fazer, então vamos ver se vocês embarcam nessa, porque eu acho que dessa forma fica mais organizado, acaba que na conversa da live muita coisa se dispersa e às vezes alguém quer assistir uma análise um pouco mais rápida do que a live e tá aqui à disposição. Vou tentar fazer um vídeo com menos cortes e realmente falar sobre a partida, então já vou pedir aí o seu like se você gosta dessa ideia de vídeo, apesar da derrota que, sem sombra de dúvidas, né, quando a gente olha para a sequência do Fluminense, a vitória contra o Cruzeiro, a vitória contra o Flamengo, a vitória contra o Atlético Paranaense, ainda que o jogo contra o Atlético Paranaense nem tenha sido uma partida assim realmente boa do Fluminense, eu acho que a gente cria uma expectativa com essas partidas e acaba que a derrota para o Vitória sai como um verdadeiro balde de água fria, porque a gente vê o Fluminense perdendo no final, dando uma bobeira ali, uma desatenção no fim da partida, que gera o lance do pênalti, que a gente já vai falar sobre essa questão. E aí, enfim, na sequência da rodada, o que era o 11º lugar vira 13º, e algumas questões, talvez individuais, ao longo do jogo dão uma certa desanimada. E talvez por isso, de fato, seja o banho de água fria. Para quem não acompanhou a partida, vou deixar aqui do lado a escalação, que foi a escalação inicial utilizada para esse jogo. Mas eu acho que pra gente começar a falar sobre essa derrota, não tem como a gente falar sobre ela sem falar sobre os lances de pênalti, tá? A gente teve 2 lances de pênalti, um no início da partida que foi anulado, né, com auxílio do VAR, e o outro que foi marcado a favor do Vitória, tá? Eu acho que aquele primeiro lance, de fato, assim, não tem força do Thiago Santos pra jogar o adversário no chão, então isso já credencia pra não ser pênalti, mas era um lance meio esquisito, um lance meio estranho. Talvez se ele tivesse marcado pênalti eu não acharia tão absurdo assim na hora, porque de fato é uma jogada meio esquisita. Que a princípio, assim, você não tem essa ideia do quanto é a força do Thiago Santos. Só que reassistindo, depois da nossa live, ao lance do pênalti, que foi marcado a favor do Vitória no Lima ali, cara, não era pênalti. De fato, não era pênalti. Não tem contato do Lima, que joga o adversário, na parte de cima, não tem contato na parte de baixo. E quando você revê o lance com mais atenção, fica nítido que o Mateuzinho se joga buscando contato com o Lima, enquanto o Lima tá buscando contato com a bola. E eu acho que isso é necessário pra gente falar sobre o jogo em si, porque obviamente eu vou analisar a atuação coletiva e vou analisar a situação individual também dos jogadores, e eu não vou culpar o Lima por um lance que eu não considero que foi pênalti, que eu não considero que foi uma falha dele. Eu acho que ele estava indo muito certo ali, de fato buscando a bola, inclusive tentando salvar um lance que o Manuel tinha falhado inicialmente, né? Então por isso eu quis começar com esse lance. Mas então, pra gente falar do jogo como um todo, eu acho que não foi uma atuação ruim do Fluminense do início ao fim da partida, tá? Ainda que ela tenha sido uma atuação abaixo, a gente tem pontos positivos e negativos a se destacar. Como, por exemplo, o primeiro tempo. Cheguei a ver gente falando sobre Reinão tricolores, tá? Necessariamente, mas eu gosto às vezes de dar uma olhada no que outras pessoas estão falando sobre o jogo. E eu cheguei a ver gente falando que o Vitória fez um bom primeiro tempo. Eu não consigo considerar isso. Ainda que o Fluminense não tenha ido de fato bem no primeiro tempo, a gente tinha ali um meio-campo ineficiente, principalmente no quesito de marcação. A gente possibilitava as chegadas do Vitória até com bastante frequência, só que eu acho muito eu acho até
maldoso falar que foi uma partida muito boa do Vitória e tal, como se o Vitória tivesse imposto muita dificuldade, né, gente? Porque eu acho que o Vitória, ele sim conseguiu ter um certo domínio, mas é aquele domínio do mandante da casa, e não aquele domínio com soberania. Tanto que você vê que o Vitória, apesar das chegadas que ele tem ao longo de toda a partida, você fica a diferença técnica, fica exposta, né? Que o Vitória não agride de fato o Fluminense a ponto de ser uma atuação que a gente fica muito preocupado com a defesa, que o Fábio precisa extremamente exigido. Não foi o caso dessa partida. Tanto que quem fala que o Vitória foi muito bem, eu acho até maldoso, porque quando eu fui olhar que aí a gente vai olhar para os números, tipo, será que eu tô viajando? Não. Assim, em termos de finalizações ali, com os números do Flash Score, tanto Fluminense quanto Vitória tiveram 12 finalizações ao longo da partida. Para os dois lados, 4 dessas finalizações foram bloqueadas, mas quando a gente vai olhar os números no gol e fora do gol, as finalizações do Fluminense, 5 foram no gol, enquanto 3 foram fora. No caso do Vitória, 3 foram no gol, enquanto 5 foram para fora. Então, ainda que a Vitória tenha tido mais chegadas ao longo do jogo, quais foram as finalizações que de fato ameaçaram mais o gol? Foram de fato as do Fluminense. Então por isso eu acho maldoso esse tipo de comentário. Agora, o que o Vitória fez bem de fato foi na hora de aproveitar da bola aérea, conseguiu se aproveitar ali. E aí você tem a falha do Vitor Hugo, que é uma falha do nosso defensor, mas que não tira o mérito do Vitória, que conseguiu aproveitar essa oportunidade que teve. De qualquer forma, o que o Mano faz para tentar melhorar essa partida, né? Na volta do intervalo, ele tenta tirar o problema do meio campo e melhorar o ataque. E ele faz isso tirando o Vitor Hugo, recuando o Lima para o meio de campo e colocando o Keno para o ataque. E de fato, assim, foi bem decisivo e foi muito boa essa escolha, porque o Keno muda o rumo da partida, né? Melhora o Fluminense ofensivamente, e a gente tem no início do segundo tempo, na verdade, o Fluminense toda hora sufocando o Vitória pro ataque. Consegue o gol, mas é um sufoco que dura pouco tempo, né? Quando chega ali no meio do segundo tempo, já não tem mais todo esse ímpeto dentro do ataque. E as substituições que o Mano faz após essa entrada do Keno, elas já não são mais tão positivas, que é a saída do Ganso e do Cauã Elias para a entrada do Cano e do Marcelo, que, assim, não somam nessa partida. Muito pelo contrário, acho que subtraem ali dentro de campo. E assim, verdade seja dita, um pouco antes dessa alteração, o time já estava recuando. Só que quando o Marcelo e o Cano entram, piora a situação, porque o Fluminense perde velocidade, não tem uma válvula de escape, digamos assim, até porque o Arias estava bem apagado nesse jogo. E individualmente Marcelo e Cano não correspondem ao que se pedia ali para a partida. É um recuo que dava para manter o empate. Depois disso, o Mano só altera, a única alteração é a saída do Thiago Santos para a entrada do Ignacio. O Ignacio que até entra bem, mas é pouco tempo em campo, ele até a sequência final do jogo. E acaba que é aquilo, né? Se não fosse o pênalti dado, o empate teria sido um resultado muito justo, assim, pelo que as duas equipes produziram em campo. Porque, de fato, assim, acho que o único momento que o Fluminense se sobressaiu, que teve ali, que eu acho até que, assim, aquele início do segundo tempo foi um amasso em cima do Vitória. Eu achei que dava super pra poder virar essa partida ali naquele momento. Mas foi o único momento ao longo de toda a partida, né? Mas o empate, de fato, teria sido justo, até mais justo do que, por exemplo, uma possível vitória do Fluminense, se o Fluminense tivesse feito um gol cagado, porque era o desenho do jogo, né? O Vitória não se destacou, de fato, no primeiro tempo, mas conseguiu ser oportunista fazer um gol. O Fluminense tem um destaque, sim, no início do segundo tempo, mas abandona do meio pro final, e não produz mais nada, de fato, ali. Então o empate teria sido justo, até porque o pênalti do segundo tempo não foi pênalti. Obviamente, me chateia muito a falha do Manuel no lance ali que gera o suposto pênalti, que pra mim não foi pênalti. Eu acho uma falha ruim, eu acho tanto a falha do Manuel, o próprio fato da bola que o Fábio joga pra ele ali naquele momento, ele poderia ter tentado uma jogada de mais segurança. A desatenção, digamos assim, dessa equipe, eu acho que nessa reta final, era pra estar mais atento nessa reta final de jogo. Mas é aquilo, né? O pênalti não foi pênalti, então
não era pra ter sido acontecido, era pra sair com empate. Mas essa foi a minha leitura da partida, tá? Pra gente falar sobre os jogadores, fazer aqui os destaques positivos e negativos, o Emerson Monteiro me deu a ideia de, nesse vídeo, começar a dar as notas pros jogadores na hora de fazer essas análises individuais. Mas eu não vou conseguir fazer essas notas nesse primeiro vídeo, porque assim, a formação é a formação de professor, né? Então eu não consigo dar nota sem eu ter elaborado critérios de avaliação, porque eu vejo as notas do GE e eu acho algo muito essencial. Eu não quero que, às vezes você olha, um jogador que teve uma atuação horrível, ele tem 5. E um jogador que teve uma atuação que ela foi abaixo do que se espera dele, mas que não foi uma atuação horrível, tem 5 também. Então, pra não ficar esse negócio sem sal, sem ar, sem açúcar, sem graça, eu prefiro estabelecer ali talvez um bom, muito bom, fazer mais ou menos algo assim pra ter em mente, pra tentar fazer aqui notas de fato que sejam mais justas e mais condizentes ali com o que a gente avalia dos jogadores, tá? Mas então, pra gente fazer só uma análise individual, acho que alguns jogadores merecem destaque nessa partida. Vou começar com os destaques positivos. Acho que foi uma ótima partida do Cauã Elias, apesar de ele não ter feito gol. Eu acho que ele contribuiu muito ofensivamente, tanto no primeiro como no segundo tempo, levando, né, no segundo tempo até o momento que ele sai ali, levando esse jogo pra frente. O Cauã Elias não estava no meu time titular teria o Cano como titular, e assim, teria sido uma escolha errada, porque de fato a partida do Cauã Elias, ela foi muito boa. Principalmente se a gente for olhar que era um time que não tinha meio campo, então essa ligação de fato não estava sendo feita com qualidade, então ele ajuda a levar a partida para frente, ainda que a gente tivesse esse problema no meio campo. Para mim, quem também faz uma partida muito boa é o Lima. Essa jogada para frente, né, passa muito ali por Cauã e Lima. O Ganso, acho que é um jogador que se destaca muito, muito mais no segundo tempo do que no primeiro, ainda que tenha ajudado nesses lances do primeiro. Assim também como o Martinelli, que pra mim estava tentando dar esse apoio no primeiro tempo, mas ajuda não só com o gol, né, que acabou sendo colocado como um gol contra, mas ele ajuda ali nas jogadas, nos lances. Acho que são jogadores que merecem destaques positivos para essa partida. Além do Thiago Santos, acho que fez uma boa partida, mas os destaques mesmo para mim seriam esses, e obviamente o Keno, que ali no início do segundo tempo faz esse time ter volume ofensivo, né? E nos destaques negativos, o Manuel, ele fica por conta da falha no final do jogo. Eu não acho a partida do Manuel ruim, acho que ele não vinha comprometendo, mas essa falha do final do jogo, ela é pesada porque ainda que o pênalti tenha sido marcado injustamente, é um lance que deixa os companheiros dele expostos no momento do jogo ali, que é um momento muito decisivo, já que a gente tá na etapa final. Qualquer falha ali, a gente viu que o Fluminense já sofreu muito com isso ao longo desse ano. Eu não acho o Manuel um lixo depois disso, tá? Eu sou muito honesta. Pra mim, a única falha, de fato, do Manuel é o lance do final, que nem era pra ter sido gerado um gol ali, mas é um erro dele. De restante, acho que ele vinha fazendo uma partida segura. Eu acho que não faz sentido, ainda que você não queira a renovação do Manuel, beleza, mas faz sentido crucificar o cara como se ele tivesse feito um jogo horrível. Não foi o caso. Ele só teve uma falha realmente que foi comprometedora ali no final. O Vitor Hugo, esse de fato assim, não foi uma boa partida. O gol acaba ficando na conta dele pela responsabilidade de marcação. Fluminense sem meio campo, sem um meio campo que marcasse. Fica muito ali por conta do erro dele. Eu espero que na próxima partida o Mano coloque, que a gente não tenha, né, foco no Bernal à disposição, que o Mano coloque o Nonato no primeiro tempo e não o Vitor Hugo. Não vou avaliar o jogador como um lixo agora, porque, novamente, 20 anos, primeira oportunidade de um time de Série A, primeira oportunidade de um time grande, são coisas que não dá pra você falar que o cara é um lixo com dois jogos como titulares e uma soma de poucos minutos ali entrando no segundo tempo. Não é pra isso, mas a gente tem que reconhecer que foi uma partida ruim nesse jogo. No caso, Cano e Marcelo também entram nessa, porque acaba que com mais o Cano, assim, não apareceu nada no jogo. O Marcelo também não conseguiu cumprir o papel ali no meio campo, o que eu acho que a gente tem que começar a repensar. Acho que a gente fala muito do Marcelo como
alguém que tenha naturalidade ali pra essa posição, mas a verdade é que não é a posição dele. E às vezes que entrou no meio campo sozinho, sem Ganso, não foram frutíferas. Então, assim, se for pra entrar com o Marcelo, acho que entre com o Marcelo na lateral esquerda, com alguém ali pra fazer a recomposição quando precisar e ter um pouco mais de liberdade para ele flutuar. Mas eu não sei se o meio campo, de fato, para Marcelo vai dar certo. Mas ali, tanto ele quanto o Cano não tem uma boa atuação. Dos outros jogadores, assim, o Fábio não foi muito exigido. Acho que ele em si não comprometeu de fato o jogo, apesar de naquele lance ali, acho que ele poderia ter procurado alguém que, sei lá, ter jogado a bola mais pra frente, ter procurado alguém lá pra frente, não ter colocado essa bola pra cima do Manuel. Acho que assim, parte de uma falha do Manuel, mas o Fábio também poderia ter facilitado, já que ele poderia ter jogado a bola para outro jogador que tivesse em melhor condição, que não tivesse numa zona talvez ali de tanto risco. E os outros jogadores, eu acho que assim, eu não tenho um destaque muito positivo ou muito negativo, com exceção do Diogo Barbosa, né? As jogadas normalmente que o Vitória fazia chegando na frente eram pelo lado dele, ali pelo lado esquerdo. Mas o restante eu acho que não foi uma partida inspirada, digamos assim, né? O Arias ficou muito apagado, não foi uma partida inspirada do Arias. O Samuel Xavier, enfim, tá devendo muito tempo. Nesse jogo também acho que não foi lá muito bem. Coletivamente, se não teria sido uma partida inspirada, talvez os mais inspirados até tenham sido Cauã e Lima, se a gente for colocar ali a todo momento que eles estiveram em campo, né? Mas esses seriam os meus destaques e os meus pitacos. Mas esse foi então o nosso vídeo de análise, espero que vocês tenham curtido. Inclusive, sintam-se à vontade para deixar a opinião de vocês no comentário. Discordar nunca é um problema, tendo respeito aí, todo comentário é sempre muito bem-vindo. Mas é isso. Fica um beijo aí pra vocês no coração. Vou deixar sempre aí o link nos comentários, no primeiro comentário fixado, pra quem tiver interesse em ser membro aqui no canal, colaborar no canal de outra forma. Mas tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.